Fala aí, amiguinho, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Amiguinho, hoje eu vou falar para você sobre regularidade. O que regularidade tem a ver com as calças? Eu vou te contar uma história antes. A história da minha vida, hein? Para ver se você aprende de uma vez por todas. É o seguinte, eu já falei aqui sobre o dia zero e tal, sobre um monte de outras coisas. Né? Se você não viu o vídeo do dia zero, vai ali no vídeo do dia zero para você entender o que eu estou falando. Quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim pra mim: olha, amanhã é o dia zero, você vai ter que estudar e parar. Aí no outro dia eu mudei a forma que eu estudava. E aí essa semana me perguntaram: pô, Milton, o que isso mudou pra você? O que mudou na forma de você estudar? Bom, mudou o seguinte: eu só estudava a disciplina que eu gostava. E adivinha qual era? Era geometria. E meu pai é bombeiro, né? Na época, ele morava no Rio, eu morava com ele. Ele acordava, tipo, sei lá, 6 horas, 7 horas da manhã para ir pro quartel, não sei que horas, era muito cedo. Tipo, e ele abria a porta do quarto para ver o que eu estava fazendo e eu já estava estudando, bem cedo mesmo, bem cedo. Mas eu sempre estava estudando geometria. E ele enchia o meu saco com esse negócio de eu só estudar geometria. Mas cara, pensa num cara chato. Ele só perturbava, ficava, porra, você só estuda geometria, não sei o que, só estuda geometria, bababá, bababá, e eu ficava revoltado, porque eu sabia que geometria era uma matéria que era muito difícil no concurso do Colégio Naval, e que eu precisava aprender aquilo e ele não entendia. Só que ele perturbava, porque eu só estudava geometria. E aí o que acontece? Eu passei muito tempo estudando matemática, e aí eu fiz a prova da EPICAR. A primeira vez que eu fiz a prova da EPICAR, eu não estudava muito, então eu reprovei, né? Como quem... eu reprovei sabendo. Reprovei tipo assim, ó, sei que vou reprovar, fui lá e reprovei, entendeu? Exatamente. Exatamente. Na segunda vez eu já tava tipo assim, eu tinha estudado muito mesmo. Muito de matemática. E aí eu fui pra prova. Chegou no dia da prova, eu fiz o concurso e tal, eu lembro que eu fiz o concurso. Quando eu saí do local de prova, meu pai falou assim: e aí, já pode fazer festa e tal, não sei o que? Eu falei: pô, não sei, né? Vamos lá, vamos ver a prova de amanhã, né? Que era a prova de português e tal. E aí eu fui para a prova de português no outro dia, e nesse ano que eu reprovei, eu estava fazendo a prova para entrar na EPICAR em 2009, né? Nesse ano eu fiz a prova, e da prova de português tinha acho que 25 questões, eu acertei uma a menos que a metade. Para passar na prova da EPICAR você precisava mandar a metade da prova. Na minha época, né? Eu fiz nessa época. Né? Eu fiz em 2009, mais ou menos ali, 2008, 2009. Quando eu fui aprovado eu entrei em 2010, mas nesse ano que eu fiz a prova e reprovei, foi para entrar em 2009. E aí eu acertei uma questão a menos que a metade da prova. E isso me frustrou muito, porque eu lembro que o cara que mandou a nota exatamente igual a minha no somatório de questões, tá? Ele ficou entre os primeiros da classificação, e eu, com o mesmo somatório de notas dele, não consegui fazer isso. Por quê? Porque eu não mantive a regularidade na prova. Na minha época, a prova só caía português e matemática, não caía redação, não caía inglês, né? Mas mesmo assim, eu não conseguia, né? Eu não mantive a regularidade. E isso me frustrou muito, porque o meu pai me avisou o ano inteiro: cara, estuda outra matéria, estuda outra matéria, estuda outra matéria. E eu só estudava geometria. Por quê? Porque geometria envolve álgebra pra caramba, né? Você tem que saber de equação produto, equação quociente, você tem que saber de função, para você entender alguns problemas de geometria. Então acaba que eu estudando geometria, eu já estava estudando álgebra. E aritmética, porra, ninguém estuda aritmética, pelo amor de Deus, né, cara? Porra, quem que acorda de manhã, não, eu tô cheio de vontade de estudar aritmética. Antigão, ó, pelo amor de Deus, aritmética não dá, meu filho. Jesus é na causa. Ô matéria. Misericórdia. Não dá não. Mas enfim, sacanagem, tá? A aritmética é importante e cai, e é difícil, não é qualquer um que sabe, não é qualquer um que dá aula de aritmética, e não é qualquer um que consegue aprender aritmética para conseguir passar na prova. Eu, às duras penas, aprendi aritmética assim para passar na minha prova da EPICAR do Colégio Naval,
E, porra, graças a Deus não tenho mais contato com isso, entendeu? Porque Deus é bom, tá? É sério. Não, se eu tiver que dar aula de aritmética hoje, eu até dou, entendeu? Mas falar pra você que eu gosto, igual eu gosto de geometria, não dá, não consigo gostar. Mas enfim, voltando. Então eu não gostava de aritmética e não gostava de português. Nunca gostei. Nunca gostei. Então, só estudava geometria e álgebra, só estudava isso. E aí, chegou no dia do meu concurso, eu tomei bati com a cara no muro com força por uma questão de português. Filho, preste atenção, você não está entendendo. Por uma questão de português, eu deixei de ser um cara entre as primeiras colocações do concurso da EPICAR para ser um cara que nem classificado foi. Isso significa que uma questão de português custou para mim 365 dias. Sinistro, né? Pois é. Por quê? Porque eu só gosto de estudar o que eu gosto de estudar. Então, amiguinho, não espera passar por isso que eu passei para você se tocar de que você tem que estudar as disciplinas que você não gosta também. Inclusive, a disciplina que você não gosta é a disciplina que você mais estuda. Concurseiro, ele tem que aprender a apanhar, ele não tem que aprender a bater. Passar no concurso tem a ver com sofrer muito tempo e conseguir continuar sofrendo. Entendeu? Ninguém passa no concurso porque é genial em matemática. Você pode ser genial em matemática, mas se você zerar a prova de português, não vai dar certo. Se você não souber inglês, você não vai conseguir passar. Se você não souber física, você não vai conseguir passar. Ah, mas eu sei matemática pra caramba. Não interessa. Passar no concurso tem a ver com isso. Regularidade. Quem me ensinou isso foi o meu pai e depois foi um professor chamado Ricardo Sonsin. Tá? Esse cara, ele é genial, engenheiro do IME, enfim, cara fora da casinha. E ele falou isso numa sala de aula, ele falou, cara, para você passar nos concursos, você não precisa ser um cara 10, não, 9, não. Você precisa ser um cara 8 em todas as disciplinas. Seja 8 em física, 8 em matemática, 8 em português, 8 em redação. Você vai passar em primeiro lugar em todas as provas aí que você fizer. Eu trouxe aquilo para minha vida. Eu comecei a estudar para ser um aluno 8, ao invés de ser um aluno 10. Entendeu? Mas eu comecei a estudar para ser 8 em todas as disciplinas. Então, como eu passei na EPICAR na minha época? Eu passei assim. Eu fui para casa e meu pai falou comigo sobre o dia zero, como eu já expliquei num outro vídeo aqui sobre o dia zero. E eu tomei a decisão de, no dia zero, mudar de atitude. Eu virei e fiz assim, eu vou começar a estudar as matérias que eu não gosto. Primeira coisa que eu fiz, peguei um livro de gramática do professor Nilson Teixeira de Almeida. É um livro com capa azul, com as letras vermelhas, assim, escrito gramática para concursos. Tá? Eu resolvi aquele livro pelo menos umas 3 vezes. Todo. Nossa! De capa a capa. Não é zoeira. Não é zoeira. Eu fiz tudo dele. Tudo. Retardado mesmo. Só fazia aquilo. Não estudava mais nenhuma outra disciplina a não ser aquela. E focava nas coisas que era da EPICAR, porque eu queria muito a EPICAR. E a EPICAR cai muita semântica, morfologia junto com sintaxe. Né? Não cai muito aquela parte de fonética, né? Construção de palavra, não era muito essa vibe não. Na minha época, não sei como é que está hoje. Mas na minha época era muito de interpretação de texto, de figuras de linguagem, né? De sintaxe, né? Colocação pronominal, crase, esse tipo de coisa. E aí eu fiz aquele livro ali umas 2, 3 vezes. Sério mesmo, a terceira vez eu não cheguei a fazer todo não, mas eu fiz pelo menos completo de umas 2 vezes. Completo. E aí resolvi todo de capa a capa, um livro do professor Renato Aquino, que é de interpretação de textos. São 400 questões comentadas de textos, isso, de uma editora, acho que é Alcivieira, acho que é essa. Mas eu comprei ele, custou R$72 lá na Academia do Saber, lá num sebo que tem lá na Rua da Constituição, número 70. Comprei lá e voltei para casa e fiz aquele livro todo. Eu só estudava português, semântica, sintaxe, morfologia. Porque na minha prova só caía português e matemática, então eu não precisava estudar as outras, geografia, história. Eu era de turma de colégio naval, mas eu não queria colégio naval, entendeu? Então eu estava nem ali para história, geografia. Sabia que tinha que estudar, estudava mais ou menos e tal, mas o foco mesmo era EPICAR. Eu queria muito ser EPICAR na época. E
eu fiz esses 2 livros de português e meu pai tomou um susto, porque ele falou, pô, o moleque tá estudando português agora? Tá maluco? Fumou o quê? Eu, hein? E aí eu tomei vergonha na cara, eu falei, pô, não, é isso aí mesmo, eu quero passar na EPK. E aí, lá pro meio do ano assim e tal, já estava já uns 5 meses estudando português direto, eu decidi começar a estudar o cão, né, que era a aritmética. A aritmética, então, que eu conhecia era a aritmética lá do TQM, do professor Roberto Ávila, que era uma aritmética mais rasa, né, mas que já sabia algumas coisas, mas faltava ainda alguma coisa profunda. E aí foi quando eu peguei, na minha época eu não conhecia outros autores, aí resolvi o livro do Lacerda. Eu já falei isso aqui no vídeo de livros de embasamento. Se você não sabe, tem um vídeo aqui no canal, na playlist Trocando Ideia, onde eu falo dos livros que eu usei, tá? Na época de preparação para o Colégio Naval EPK, e um deles foi esse livro aí de aritmética. Aí comecei a estudar ele pra caramba, aprender teoria nele, os exercícios eu fazia, alguns exercícios dele, e a maior parte dos exercícios eu fazia no livro Problemas Selecionados de Matemática, com 3.000 questões, do professor Gandhi. Tá? Então, e era muito engraçado porque ele me dava aula, né? O Gandhi me dava aula, então quando eu travava, eu chegava na aula e pedia para ele tirar dúvida e tal. Aí era um livro que me ajudou bastante. Então, assim, passei muito tempo estudando aritmética nesses livros e fazendo questões, aquelas questões que eu não sinto o menor tesão de fazer. Não sinto. Aquelas questões de mistura. Aquelas questões de mistura, sabe? Ah, um combustível com 72% de álcool, não sei quantos por cento de gasolina. E aí tem que ficar sabendo. Nossa, eu odeio. Mano, pensa num ódio. Eu odiava estudar aquilo. Mas aquilo é o que cai na EPK. Você vê, geometria é uma matéria agradável para mim. Só que você vai na prova da EPK, você encontra o quê? 3, 4 questões de geometria. O resto da prova é tudo aritmética. Mas em outras Por que a aritmética é tão cobrada? Porque a aritmética é pra gente inteligente. Tem que pensar mesmo. Eu que sou mais burro, dou aula de geometria, mas o cara que é inteligente, ele sabe aritmética. Sabe por quê? Porque a aritmética tem que pensar, não tem fórmula pronta. Ou você pensa ou você vê. Ou o cara que gosta de combinatória, probabilidade, tem que pensar, não adianta. Então, assim, é óbvio que o concurso que quer selecionar os melhores vai cobrar mais desse aspecto de aritmética, né, de teoria dos números, vai cobrar isso. Então, na EPK tem muita questão de mistura, de regra de 3, de porcentagem, de frações. Vai ter muito disso, de número de divisores de um número, né, de soma dos divisores de um número. O Colégio Naval apela mais ainda, começa a trabalhar com restos para grandes potências, né? Até as pessoas ensinam congruência, outros não ensinam, mas enfim, dão muito gás nessa parte aí. E eu, como eu não prezava por regularidade, eu deixava de estudar. E enquanto eu deixava de estudar isso, eu estava perdendo a oportunidade de ser aprovado no meu concurso. Então, o dia zero ele serviu para eu tomar vergonha e ter uma mudança de atitude. A mudança de atitude incluía principalmente a regularidade. Então, se você quer passar no seu concurso, como eu consegui passar no meu na época, passei em outros concursos, vou gravar vídeo falando sobre isso aqui, tá? Mas hoje eu queria só compartilhar esse primeiro concurso que eu tive que mudar a minha atitude de concurseiro para, de fato, virar uma pessoa que era aprovada. Tá? Se você quer mudar de atitude, a primeira coisa que você tem que prezar é a regularidade. Um concurseiro regular é um concurseiro que tem muito mais chances de passar. Ah, mas tem um menino com 5 anos de idade que passou em primeiro lugar na prova da NASA. Sempre tem esse cara. Esse cara não sou eu. Esse cara pode não ser você. Na minha família nunca houve um cara como esse. Beleza? E eu estou normal, tranquilo com isso. O que a gente pode fazer é buscar uma outra estratégia para poder ser aprovado. Entendeu? Existe o cara que é genial, existe o cara que é fora da curva. Mas eu, Hamilton, não me considero essa pessoa. Então eu preciso me esforçar muito para chegar no patamar próximo às outras pessoas. Tá? E esse esforço envolve estudar matérias que eu não gosto. Estudar matéria que você não gosta é uma coisa muito boa para o seu futuro. Sabe por quê? Porque a matéria que você não gosta é a única coisa entre você e a sua aprovação. Ela é a única coisa que pode fazer você tropeçar. É a única coisa. Porque se você estuda as outras matérias que você gosta, você vai sempre bem, você aprende muito rápido. Mas as matérias que você não gosta, é difícil absorver, é difícil ter paciência para estudar essas matérias, é difícil ter tempo para querer estudar essas matérias, é difícil abdicar de ficar com as pessoas que você gosta para estudar essas matérias.
E é justamente esse conjunto de esforços que você vai somando ao longo do tempo, aí, ao longo do ano, que no final vai fazer sentido quando você for aprovado. Quando você for aprovado, você vai falar, caramba, valeu a pena todos esses esforços. Os esforços têm a ver com essas quantidades significativas de dor, de sofrimento que você vem passando, tá? Ao estudar essas matérias que você não gosta. Isso, Hamilton, dor, sofrimento, estudar matéria que não gosta é um sofrimento. Não é? Ou você acha que é super confortável ficar estudando uma matéria que você, pô, pra que isso aqui existe? Pois é, não é, né? Não é, mas é muito necessário mesmo. Então, amiguinho, esse foi o vídeo de hoje. Regularidade. Não seja um aluno nota 9,5 em uma disciplina. Preze por ser um aluno nota 7,5, 8 em todas as disciplinas. E você vai ver o mundo mudar para você. Você vai ver a aprovação chegando. Beleza? Espero ter contribuído para a sua formação, tá bom? E se você gostou, compartilha esse vídeo, sempre tendo um botão do like. Entra lá no meu grupo do Telegram, eu estou te esperando lá para te ajudar muito mais. Rumo ao teu sucesso. Até lá!